Olá, tudo bem? Na última década tem se percebido um aumento na quantidade de pessoas alérgicas à alimentação, que inclusive pode matar. A conversa de hoje é com a médica alergista, a Patrícia Schiavotello Stefanelli, para falar sobre este assunto. Tudo bem, doutora? Bom dia, Marcos, tudo bem? Quer dizer que a alergia alimentar mata? Então, a alergia alimentar é uma doença que pode ter várias apresentações clínicas, né? Entre elas, as reações graves, né? Que são conhecidas como anafilaxia. Então, a gente tem que. Essa é uma das grandes preocupações quando a gente pensa em alergia alimentar, né? Então, orientar de forma adequada o nosso paciente para que ele não se exponha de forma acidental àquele alimento que ele reage, para tentar prevenir a ocorrência de reações, principalmente reações graves. Por que há uma explicação para esse aumento na última década de pessoas vítimas da alergia alimentar? A alergia alimentar, como outras alergias, ela tem um componente genético. Então, o paciente ele tem que ter uma predisposição genética para desenvolver essa doença. Mas não dá para a gente explicar a alergia alimentar apenas pelo aspecto genético. Todas as mudanças que nós temos tido, né, nos últimos anos em relação aos estilos de vida, então menor contato com a natureza, com animais, alimentação ultraprocessada, com menos fibra, a, o uso indiscriminado de antibióticos, a poluição. Então, tudo isso pode levar a uma alteração do nosso microbioma. Então, são bactérias que permanecem ali no nosso trato gastrointestinal, importantes para ajudar nessa regulação do nosso sistema de defesa. Então, quando a gente tem esses fatores associados a uma genética, né, uma predisposição genética, isso pode favorecer aí o desenvolvimento futuro de alergia alimentar. Qual alimento, ou quais os alimentos que mais provocam alergia? Tem alguns grupos que são mais frequentes. O leite de vaca e o ovo, eles são bem comuns entre as crianças, mas a gente tem também o trigo, a soja, amendoim, castanhas, peixes, frutos do mar, sendo que os frutos do mar são mais comuns na população adulta. Mas essa lista, ela é crescente, né? Hoje nós temos também alimentos que passaram a fazer parte aí da alimentação da população, como as sementes, né? Gergelim, linhaça, chia e até mesmo frutas, né? Frutas que são do nosso dia a dia, como a banana. Nós temos visto muitos casos de alergia, principalmente entre as crianças aí no primeiro ano de vida. E, doutora, voltando a uma pergunta que eu já fiz aqui, existe uma explicação para, por exemplo, o aumento de crianças com alergia a frutas? Não, aí a explicação é aquilo que a gente falou mesmo, né? Então, você tem uma predisposição genética e todas essas condições, né, de ambientais e o uso indiscriminado de antibióticos, então tudo isso pode favorecer uma desregulação do nosso sistema imune e acabar culminando com alergia. Muito bem. Como é feito um diagnóstico para se identificar se uma pessoa tem uma alergia alimentar grave ou não? O diagnóstico de alergia alimentar, ele é baseado primeiramente na história. Então, não existe um teste que de forma isolada vai fazer diagnóstico de alergia alimentar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não fazer diagnóstico baseado somente em testes. Então, nós temos que fazer uma história muito detalhada, porque é a partir dessa história, dessa avaliação clínica, que a gente vai perceber se os sintomas que o paciente traz, se eles podem estar relacionados com alergia. Muitas queixas, às vezes, não tem nem a ver com alergia alimentar. A relação de tempo entre a exposição do alimento e o aparecimento do sintoma, isso também é uma informação que ajuda a gente a definir se aquilo pode ser uma reação ao alimento, a quantidade do alimento que ele comeu, quantos dias os sintomas duraram, o tipo de tratamento. Então, todas essas informações na história nos ajudam a direcionar o nosso diagnóstico. E é por essa história que a gente vai definir se precisa ou não fazer teste. Tem alguns tipos de alergia alimentar, principalmente aquelas que cursam com sintomas intestinais,
os testes vêm todos negativos, então a gente nem precisa desse exame nesse momento inicial para o diagnóstico. Tá? Mas acho que um recado importante é esse: não pedir teste de alergia de forma aleatória para qualquer tipo de alimento, porque muitas pessoas na população em geral podem vir com esses testes positivos. E teste positivo, ele não indica alergia alimentar. Lembrar que muitas pessoas podem ter esse teste indicando somente sensibilização e não doença. Mas eu preciso do teste para separar alergia de intolerância? A alergia alimentar, né, como a gente falou, é uma reação exagerada do nosso sistema de defesa que tem a participação do sistema imunológico, do nosso sistema de defesa. Intolerância é diferente, não tem, é um tipo de reação que a gente tem ao alimento, mas que não tem o envolvimento da resposta imunológica. Então, a gente vai ter, geralmente são sintomas associados à deficiência de alguma substância, como uma enzima, que é importante para o processamento, para a digestão de uma determinada substância. Um exemplo muito comum de intolerância é a lactose. Então, a gente não pode confundir a intolerância à lactose com alergia ao leite. A intolerância à lactose, ela dá somente sintomas gastrointestinais. Então, ela vai dar dor abdominal, diarreia, distensão abdominal, mas ela não dá nenhum tipo de manifestação na pele, não dá sintomas respiratórios, e é um quadro que não vai trazer nenhum risco para a vida do paciente, né, diferente da alergia alimentar. Doutora Patrícia, nós temos um quadro aqui que mostra órgão afetado, alergia e intolerância, que a senhora acabou de explicar a diferença entre elas. Eu queria que a senhora abordasse e comentasse esse quadro. Sim. Então, quando a gente fala em alergia, né, como a gente falou, é uma reação exagerada do nosso sistema de defesa para determinadas proteínas alimentares. E você pode ter manifestações em diferentes órgãos, né? Então, o que a gente vê muito na prática são alterações de pele, então urticária, que são as manchas avermelhadas, que coçam, né, de diferentes tamanhos, o inchaço ao redor dos olhos e da boca, que é o angioedema. Sintomas respiratórios, eles são mais comuns naqueles quadros de alergias graves. É muito difícil você pegar um paciente que tem alergia alimentar se manifestando só com sintoma respiratório. Geralmente eles vêm nos quadros de anafilaxia. O sintoma gastrointestinal, né, que a gente fala é muito também frequente, principalmente tem algumas formas de alergia que ocorrem em crianças no primeiro ano de vida, que é a proctocolite. Então, a principal manifestação é sangue nas fezes. Então, é uma queixa bem comum aí entre os pediatras. E as alterações cardiovasculares, tontura, perda de consciência, hipotensão, a gente também vai ver nos quadros de alergia grave, na anafilaxia. Então, o que dá para você perceber é que na intolerância, a gente não tem manifestação nenhuma de pele, gastrointestinal ou cardiovascular. É apenas sintoma gastrointestinal, principalmente por conta daquela deficiência enzimática. Então, você vai alterar a digestão, no caso da lactose, e predispondo ao aparecimento desses sintomas. Agora, doutora, nós estamos mostrando aqui que no caso da alergia, alguns casos Sim. levam ao risco de vida. Sim. Uma pessoa que não sabe, mas está lá num evento, numa festa, ou está em casa comendo amendoim, pronto, teve uma alergia considerada grave. O que ela deve fazer? Para onde ela deve ir? Se o paciente nunca teve essa reação, se for o primeiro episódio, né, de reação, ele realmente vai ter que, ele não vai estar preparado, né, para tratar aquela reação no local. Ele vai ter que procurar a emergência para ser avaliado. Mas um paciente que já tem diagnóstico de alergia, como os nossos pacientes no ambulatório, eles são orientados a portar um plano de ação. Então, eles têm que carregar esse plano de ação, o medicamento para usar na emergência, andar com ele, né? Principalmente quando vai, né, sair, restaurantes, viagens, porque a alergia pode acontecer de uma forma imprevisível, né? Então, ele tem que saber reconhecer se é ou não uma reação alérgica
e quais as medidas tomar para cada tipo de manifestação. Às vezes, nem todas as reações de alergia alimentar vão ser graves, né? Não são todas elas. Tem muitos pacientes que têm reações leves. Eles têm só urticária, manchas vermelhas, angioedema. Às vezes, só o antialérgico já é suficiente para controlar esses pacientes. E tudo isso é passado para o paciente durante a consulta. Então, ter um plano de ação para saber reconhecer as manifestações clínicas e como tratar cada uma dessas manifestações. E ter uma receita de adrenalina autoinjetável, porque a adrenalina é um medicamento que salva, que vai de primeira escolha. Que vai, alérgico tem que ter. Os pacientes, principalmente quem já tem histórias, né, de anafilaxia prévia, é o grupo que tem maior risco, ele tem que ter essa receita e andar com essa adrenalina. Não adianta a gente ter adrenalina e deixar em casa. Você tem que carregar ela para onde você vai. O nosso problema em relação à adrenalina é a aquisição. Então, é um medicamento que ainda ele precisa ser importado. Então, a gente consegue a compra desses medicamentos através de importadoras, né? Então, doutora, a senhora está falando do uso da adrenalina. Ler o rótulo de produtos é necessário ou não? Isso é uma outra coisa muito importante na vida do alérgico. Então, ele tem que saber reconhecer aonde está o alérgeno que ele tem reação. Na maioria das vezes, esse alérgeno está no alimento. Então, é importante ler rótulos e tentar identificar ali a presença ou não dessa substância. Mas tem alérgeno alimentar que pode estar também nos cosméticos, pode estar nos medicamentos. Então, isso também tem que ser orientado pelo médico para que o paciente comece a observar melhor, né, no seu dia a dia e tomar esses cuidados. Porque não é só o alimento que pode ter resquícios ali da proteína alimentar. A gente encontra nesses outros produtos também. E dependendo da sensibilidade do paciente, às vezes ele reage com essas quantidades menores que está presente ali, que estão presentes nesses produtos. A pessoa alérgica deve procurar um médico para orientação ou ele vai tomando lá o antialérgico da vida? Não adianta a gente tomar antialérgico para prevenir alergia alimentar. Então, às vezes a pessoa pode pensar, eu só tenho uma urticária, então eu vou tomar um antialérgico e vou comer. Isso não pode ser feito. Porque, às vezes, você pode ter várias reações leves ao longo da sua vida e, em algum momento, pode evoluir com uma reação grave. E usar o antialérgico antes da alimentação, ele não vai prevenir esse tipo de reação grave. Então, isso não deve ser feito. Então, a partir do momento que você tem esse diagnóstico de alergia, você tem que retirar aquele alimento da sua alimentação. Tem que tomar todo esse cuidado de fazer a retirada. Doutora Patrícia Schiavotello Stefanelli, obrigado por falar sobre a alergia. Eu tenho certeza que a senhora esclareceu muitas dúvidas para muitos que gostariam de saber sobre o que é alergia. O que é alergia não, porque a pessoa sente, né? Sim. Mas sintomas da alergia e a diferença com a intolerância e a gravidade de um problema que tem crescido, como a senhora disse, nos últimos 10 anos. Muito obrigado. Eu que agradeço, Marcos. E a nossa equipe da Imunologia e Alergia Pediátrica, nós estamos à disposição. E precisamos nós falar agradecemos. mais sobre isso, né? A gente agradece. Obrigada. O HCCast fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Acompanhe a programação do HCCast nas redes sociais do Hospital das Clínicas ou no site www.hcrp.usp.br. Muito obrigado. Até a próxima.